Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro debate público entre os candidatos da EP. Eu gostaria de passar para vocês como vai ser o funcionamento do nosso debate, ok? Antes que eu passe as regras, daqui a 5 minutos a gente inicia o debate. Gostaria primeiro de explicar o seu funcionamento. No primeiro momento, nós teremos 7 temas escolhidos, que são os temas que estão relacionados aos cargos da EP, que é o tema administrativo, financeiro, transportes, social, imprensa, esportes e conselho fiscal. Cada candidato fará uma pergunta para o candidato de sua escolha e assim o outro de igual modo responderá, certo? O segundo momento será uma pergunta livre entre os candidatos. Cada candidato fará 2 perguntas, escolherá aleatoriamente aqueles que vão responder. O terceiro momento vai ser um momento de perguntas do público, certo? E nós já discutimos anteriormente que essas perguntas devem ser feitas somente por pessoas que não estão diretamente ligadas a nenhuma chapa. Então, qualquer membro que esteja a alguma chapa não poderá fazer a pergunta, mas alguém que esteja diretamente relacionado pode fazer a pergunta, ok? E fica claro. Então, serão 3 perguntas para cada candidato do público presente, ok? E no último momento, será um momento de considerações finais. Cada candidato terá 5 minutos para falar sobre propostas, considerações, o que queira falar, em 5 minutos finais, ok? Nosso primeiro momento será sobre o tema administrativo, onde o candidato Ângelo fará a pergunta, certo? O Ângelo iniciará e escolherá o candidato que responderá. Cada candidato terá de 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a réplica, certo? No segundo tema, inicia o candidato Celso, que é o financeiro. Terceiro tema, transportes, a candidata Thaís. No quarto tema, social, o Ângelo. Quinto tema, imprensa, Celso. Sexto tema, esportes, inicia com a Thaís. E finaliza o primeiro bloco com perguntas sobre o conselho fiscal, o candidato Ângelo. Ok? Pode ser. Tá. Agora vamos iniciar oficialmente, né, nosso debate. Primeiro com a apresentação. Do nosso lado esquerdo, nós temos o Dreide, que é representante da Chapa 2, Juntos Somos Mais Fortes, candidato a diretor financeiro. Ao seu lado, Ângelo Miranda, candidato a presidente pela Chapa 2, Juntos Somos Mais Fortes. Ao meu lado, nós temos Luiz de Paula, atual vice-presidente da EP. Ao meu lado direito, Nayara Razi, atual diretora de transportes da EP. Os dois, juntamente comigo, farão parte da mediação do debate, certo? Com uma comissão que vai analisar qualquer pedido de resposta ou algo do sentido. Aí, ensinando lá, Andressa, que é candidata a conselho fiscal, isso, né, Andressa? Conselheira geral da Chapa 1, por uma regra mais transparente. A Thaís, candidata a presidente da Chapa 1. Lá, o Celso, candidato a presidente da Chapa 3, Progresso, auxiliado pelo Thiago. Tá. Ele faz parte do grupo de apoio. Ok? Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma fala bem rápida e objetiva no sentido seguinte. É o primeiro debate que a gente faz. Obviamente que a gente não vai acertar tudo 100% aqui. Mas eu queria que todos que estão presenciando, assim como todos que a gente já conversou anteriormente, que a primeira linha de base seja o respeito, ok? Tanto nas perguntas quanto nas manifestações do público. Eu peço que sempre ao final das respostas vocês possam aplaudir ou o que desejam, mas sempre ao final, para que não prejudique nenhum candidato, ok? Da mesma forma que for perguntar, procurem ser éticos e principalmente agir com moralidade, ok? Para que não haja qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de difamação. E qualquer tipo de coisa que quebre isso será analisado aqui pela nossa comissão, ok? Então, o candidato Ângelo, por favor, pode se dirigir à tribuna. Então, o candidato Ângelo tem 1 minuto para a pergunta. Ângelo, para quem você fará a pergunta? Celso, Chapa 3. Celso, por favor, se dirigir à tribuna.
Então, tema administrativo. Primeiramente, quero dar boa noite a todos. Um minuto para a pergunta. É de suma importância a todos nós participar desse ato democrático para cada vez uma melhora da tá bom? Celso, quais as principais propostas inerentes à gestão de pessoas, associado e coordenadoria e gestão financeira, contrato de fornecedores? 3 minutos para a resposta. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Vou começar falando sobre a proposta dos coordenadores. Hoje nós temos uma associação, né? É bem claro, a Associação dos Estudantes do IPB, famosa AEB. Penso eu que a associação deve funcionar como uma associação de fato, não como uma prestadora de serviço. Então, nada melhor do que proporcionar a todos os associados o direito de concorrer como coordenador. Ou seja, dentro do próprio ônibus, vamos perguntar lá direitinho quem tem o desejo de ser coordenador. Vamos lá perguntar, digamos que aparecem 8 pessoas que têm esse desejo. Essas 8 pessoas vão ir para a diretoria, vai ter uma conversa sobre todo o histórico sobre dessas pessoas. Entre elas vão selecionar de 2 a 3 nomes, no qual vai voltar para o ônibus. Aí dentro do ônibus vai ter uma eleição e o mais votado vai ser o coordenador e o segundo o vice. Tudo bem? Relacionado à parte financeira, nós temos uma ideia, é bem claro, né? Sou professor de matemática, lido com cálculo aí diariamente. Tudo que eu falo relacionado a custos, é bem claro, eu tenho que cortar e gerar mais receita. A parte de cortando, a gente vai pensar sempre os gastos excessivos. Na última prestação de contas, temos algumas coisas que fugem um pouquinho do padrão, coisas que talvez hoje não seja tão necessária para a época. E arrecadando mais, a forma melhor é o que? Através das mensalidades, nós pensamos o seguinte: funcionar como na faculdade, dá prioridade sobre para aquela pessoa que paga lá nas primeiras datas. Aí, acima disso, dentro dos vencimentos, está dentro dos valores. Alguns falam, qualquer chapa que vai entrar vai aumentar o valor. Isso é mentira, né? Porque até então, creio eu, pelo menos a chapa 1 e 3, que hoje assim, sabe os balancetes, olhou tudo, mas não tem a experiência de viver diretamente 2 anos com isso. Então vai entrar lá e claramente vai ver qual vai ser a necessidade da época. Creio eu que não seja necessário e que dentro disso possa estar organizando o que vai precisar. Mas depois que entrar vai ser mais claro. Qualquer um falar que vai aumentar ou não, é meio difícil estar informando hoje, até porque não tem claramente essas informações. Finalizando sobre a parte administrativa, eu penso claramente, já falei lá no início, falando novamente, a EPE tem que funcionar como uma associação, não como uma prestadora de serviço, dando direito igual a todos, tanto na palavra quanto dentro do voto. Tá bom? 1 minuto para a réplica. Contrapondo ao Celso, a chapa 3, no que diz respeito ao financeiro, não podemos dizer que talvez, ou seja, vai ter aumento ou não. Temos que ter vínculo daquilo que nós estamos falando, convicção daquilo que nós estamos falando, porque nós estamos lidando com pessoas e com sonhos, e quando nós lidamos com isso, nós temos que ser direcionados na resposta daquilo que possa ensejar para a associação, ou aumento ou não aumento, não ter essa dúvida se vai ter aumento, se não vai ter aumento. O que a gente pode fazer é uma gestão, e dentro dessa gestão financeira trabalhar para a melhora do associado em termos de custos, que no final tem a mensalidade do associado. 1 minuto. Não compreendi a pergunta, eu entendi como uma afirmação, né? Pode repetir a pergunta? Ele falou que não sabe se vai ter aumento ou se não vai ter aumento, e tem outras pessoas comentando que vai ter esse aumento. Eu não falei de forma alguma, nem a minha chapa comentou de aumento para ninguém. Tá ok, Celso. Vamos lá. Então, começando, eu não citei o nome de nenhuma chapa que queria fazer aumento, né? Nem a 1, nem a 2, nem a 3, eu citei o nome de nenhuma chapa em nenhum momento. Entre os associados, a conversa, murmurinhos, o que acontece? Que quem entrar vai ter que aumentar a mensalidade. Então, não citei o nome de ninguém, certo? Agora, sobre fato, é cálculo, né? Então, tudo tem, falei lá no início, tem que ver a receita, o que eu tenho de débito e o que eu tenho para estar arrecadando. Em cima disso, eu consigo arrecadar e ver direitinho se vai precisar aumento ou não. Hoje, creio eu, dentro dos meus conhecimentos, das pesquisas que eu fiz durante o ano, que de início não vai ser necessário. Tá ok, obrigado, Ângelo. Agora o candidato Celso pergunta para a candidata Thaís, ainda no tema administrativo.
a título de conhecimento, pessoal, toda a ordem do debate já foi definida anteriormente. Então, só o primeiro candidato, na verdade, que terá direito à escolha para quem vai perguntar. Os demais, naturalmente, vai fazer a aleatória, ok? Celso, 1 minuto para a pergunta. Vamos lá. Durante a campanha da sua chapa, uma coisa chamou a atenção. Até mesmo os panfletos e flyers distribuídos por vocês. O bordão de uma app mais transparente. Na divulgação, vocês propõem uma amostra periódica como está sendo empregado os recursos da associação. Mas, como já sabem, essa prestação de contas é feita oficialmente em assembleias e auditada pelo Conselho Fiscal, conforme a lei das associações. Assim, de que tipo de transparência você está falando? De que forma vocês irão incentivar os associados a se interessarem pela prestação de contas? Boa noite a todos presentes. Fico feliz que tenha vindo bastante gente para esse debate. Afinal, nunca aconteceu, então, para um princípio, até que encheu de gente. Bom, Celso, a relação da transparência que nós estamos falando, bom, você mesmo disse que nós temos a prestação de contas anual. Essa prestação é anual. Mas o balancete mensal, que está no estatuto, que deve ser mensal, não acontece, entendeu? A transparência seria nisso. O que acontece? Você pode ir à AF, hoje, à sede, pedir, mas ela não é passada a público de outra maneira. Hoje, eles colocaram no site, na semana passada, o acesso ao aluno, podendo entrar lá e ver os valores finais de cada mês, né? Quanto que entrou, quanto que saiu. Mas não está especificando de onde veio, para onde foi, onde são esses gastos. É essa a transparência que nós queremos deixar para os associados. Onde está vindo, o quanto está sendo gasto e onde está sendo gasto, entendeu? Não só quando o associado vai à sede pedir, mas no boletim informativo, seja isso pelo site, uma coisa mais específica, seja isso por jornais impressos que nós temos pela cidade, pode ser publicado em jornais que não sejam vinculados à app, por ser uma entidade, uma associação, ele pode ser divulgado dessa maneira. Além disso, nós podemos também trazer outras formas de divulgar essa prestação de contas. Quem sabe assim o associado também possa pedir para a gente, mas de uma maneira mais rápida, deixar lá aberto para quem vai à sede, já tem lá no mural aluno do gênero e não precisar marcar uma reunião, entendeu? Em algum dia para frente para ver. Sou associado desde dezembro de 2005. Um ano de interrupção durante esse período. Sobre o não existir, eu discordo, né? Porque ele sempre existiu. Agora eu concordo com você sobre o difícil acesso, realmente. Sobre o balancete mensal, ele existe. Sempre está lá, só que acontece. Pelo desinteresse do associado, o pessoal não vai até lá para estar pesquisando, né? Se informando, olhando, a não ser lá no manual. Mas assim, mensalmente ele existe. Agora, finalizando, como você pensa em despertar o interesse do associado, para ele ser mais participativo, para assim a app se tornar mais transparente? Então, em relação a esse balancete que eu falei, seria mais detalhado e seria mostrado, ele não precisaria procurar, ele já teria em mãos. Às vezes, falta tempo, tem gente que entra no serviço antes do horário da app abrir e sai depois dela fechar, ou vai para a faculdade mesmo depois desse horário. Então, às vezes, a gente não tem todo esse tempo para ir à sede para ver. Em relação aos associados serem mais participativos, acho que com atividades, eu acho que o associado, ele vendo que ele é importante para a associação, fazendo parte, mesmo com projetos sociais, ou mesmo em eventos, criar mais eventos em relação à app, talvez eles tenham mais vontade de ver aquilo que está acontecendo na associação. Tá ok, Thaís pode permanecer. Agora a Thaís pergunta para o candidato Ângelo. Ainda seguindo, a última pergunta no tema administrativo. Boa noite
Eu vi na sua fanpage do Facebook uma divulgação que dizia que uma das mudanças que teríamos era matrícula e rematrícula online. Eu queria saber como que funcionará a matrícula, a parte de matrícula, sendo que precisamos de documentos, assinaturas, e como que funcionará quem chegará primeiro, porque às vezes gera um conflito na rede e aquele associado que poderia ser o primeiro já não será mais. Olá. No nosso site que a gente vai, da app, vai ter a quantidade de vaga online. Junto desse acesso, vai ter todas as informações que esse associado vai querer entrar dentro da app para poder participar, ser um associado. Ele vai ter que juntar todos os documentos ali, para ele fazer essa pré-matrícula, e lá vai ser colocada uma data que ele vai comparecer à sede e formalizar essa matrícula, só ratificando aquilo que ele fez na pré-matrícula dele ali online no site da app. Igual tem na Unisanta, fiz na faculdade da Unip, da Unimonte. Volto a perguntar a questão de quem chegará primeiro, porque quando você faz... não preciso dizer que as filas para entrar na app são grandes. O pessoal fica lá rodando a sede até chegar lá. Como será selecionado essas pessoas? Quem chegou primeiro? O problema todo é que quando muitas pessoas entram no site para preencher um formulário, é a mesma coisa que acontece em coisas de compras. Quando vocês preenchem um formulário, acaba sobrecarregando o servidor. E aí, aquela pessoa que talvez fosse a primeira, acabará sendo a segunda ou acabará não conseguindo por conta de conflitos. Entendeu? Não por causa do site, mas por causa de conflitos na rede. Seria isso justo? Nesse caso, até as empregadas domésticas estão tendo dificuldade no preenchimento na Receita Federal, no FIES. Minha esposa fez a matrícula no FIES, no final ela não estava com a matrícula feita, não conseguiu fazer, chorou muito. E quanto a isso, a gente vai ter que trabalhar um comum acordo, disseminando tudo isso, sempre dando prioridade para aqueles que já estão associados e aqueles que vão se associar, trabalhar isso da melhor maneira possível para que ninguém possa ficar de fora. Você sabe se a Unisanta tem algum problema de fazer isso, dessa pré-matrícula? Funciona bem, não funciona? Eu acredito que o pessoal que está orientando, que está junto com a gente, com certeza vai fazer um trabalho bom na parte de TI. Tá ok, agora finalizando o tema administrativo, o candidato Celso inicia o tema financeiro. Celso. Você vai perguntar para a Thaís? Então tá. A Thaís pode se manter, por favor. Então, o candidato Celso inicia o tema financeiro. Tentando ser justo, né? Primeiro fiz para a chapa 2, agora ele fez para a chapa 1. Tema financeiro. Quais as intenções imediatas para obter recursos financeiros para a app? Bom, imediatas, nós contamos com o AEP Social, aquele projeto que nós mostramos e divulgamos, em que acontece o seguinte: o associado ele vai fazer uma palestra numa escola municipal ou estadual, ou uma escola pública, ensino fundamental ou médio. O que ele vai falar nessa palestra? Ele vai falar sobre o curso dele ou algo relacionado ao curso dele. Por exemplo, aquelas palestras de economia para as crianças, juntar as moedinhas, o porquinho, etc. Como funcionará? Até volto naquela pergunta que você me fez anteriormente, de como o associado vai fazer parte da app, seja com esses projetos. Bom, como funcionará? Ele vai fazer a palestra, vai divulgar uma empresa, a qual será quem patrocinará a palestra. Essa empresa vai ganhar em marketing, dependendo do porte da empresa. Se for empresa pequena, ela ganhará apenas em marketing, divulgação da empresa. As empresas de grande porte, elas têm abatimentos no imposto de
renda, então isso é mais uma vantagem para eles. Essas empresas de grande porte, eu digo de lucro real, não lucro presumido. São as empresas de lucro real. Como eu posso exemplificar aqui? Um Extra, por exemplo, que é uma empresa grande. O aluno se interessaria porque nós daríamos uma isenção da mensalidade dele quando ele fizer essa palestra, entendeu? E a app ganharia por conta desse patrocínio, que seria a mensalidade dele não seria perdida pela app, ganharia por conta desse patrocínio e algo mais para a app. Bom, mas tem fundamento isso que eu estou falando? Bom, tem. Na CVM 15/87, junto com o ofício 1 de 2004, diz isso que eu falei sobre o abatimento dos impostos de renda, entendeu? Então, muitas empresas, elas buscam até isso porque esse abatimento só vem se esse valor for gasto em movimentos sociais, entendeu? Então, essa seria a forma mais rápida da gente conseguir. Nós já fomos atrás de empresas para ver se seria viável. Apresentamos até essa proposta, mesmo não estando dentro da associação, dentro da direção da associação, mas já se interessaram. Então eu falo com certeza. Primeiro, eu não entendi como resposta a minha pergunta, né? Eu perguntei sobre o lado financeiro, se fosse sobre um serviço social, certo? Mas concluindo, com a pergunta da Hebe, você entendendo, fala assim. Sabendo que o fluxo da Hebe gera hoje em torno de R$160 mil ao mês, quantos por cento desse valor você vai disponibilizar com os patrocinadores vai influenciar no caixa da Hebe mensalmente? Qual a porcentagem? Bom, entrou no Pensando em contexto. 160 mil. Entrou no contexto porque você perguntou como viriam verbas, e as verbas viriam pelos patrocínios. Então é uma forma de conseguir verba o mais rápido possível. Nós temos projetos a longo prazo também. Bom, percentual ainda não tem um estudo. Primeiro a gente precisa entrar, ver como é que vai funcionar, mesmo porque aquilo que você disse que não dá pra gente falar se vai subir, se vai manter a mensalidade é real, porque a gente vai ter que sentar, ver com o Paulinho ainda, né? Como que vai ficar o caixa? E aí sim ver o que nós temos ainda para gastar. Nós não sabemos ainda ao certo o que nós vamos ter que gastar semestre que vem, mesmo porque alguns recursos nossos estão escassos. Eu digo em relação, por exemplo, à prefeitura, que não tem obrigação legal nenhuma conosco, então eles estão precisando desses ônibus dentro da cidade e não estão acabando cedendo para a EPE, entendeu? Eles não, voltando, eles não têm obrigação legal com a gente, então a gente não tem como exigir. Assim a gente tem que buscar outras formas. Mas como que eu vou estipular um percentual sem saber o que eu terei que gastar no seu tempo? Obrigada. Thaís, agora pergunta para o candidato Ângelo. Estamos passando por um momento difícil, que seria até esse que eu citei, em relação à falta de ônibus que nós não temos como exigir da prefeitura. Então temos de gastar mais logo com os próximos ônibus para substituí-los. Como você pretende resolver essa situação sem influenciar muito no bolso do associado? Primeiramente, a gente vai tentar procurar o conhecimento tributário e a imunidade para poder ter essa contenção de custo e a geração de receita. Uma delas seria a iniciativa privada por iniciativa pública. A imunidade tributária, exemplo, compra de ônibus, redução de cargos fiscais e significa melhor preços para acessíveis dos ônibus, no caso a gente queira tê-los. E certificado de utilidade pública, recebimento de verbas públicas, exemplo, a Pai Nosso Lar, Nossa Senhora, e redução de 50% de conta de luz nas esferas da iniciativa pública. Na iniciativa privada, nós temos um programa Adote um Associado,
que isso eu achei muito interessante para a dedução do imposto de renda do próprio empresário daqui da nossa cidade, no qual ele pagaria por mês uma mensalidade, hoje nós colocamos de R$12 mensais, e ele entraria como geração de renda, de receita para a associação, e ele teria o incentivo fiscal da sua empresa. Venda e serviços, cheques, livro, promoção de eventos culturais, educacionais e recreativos e autorização da marca da Apple. Bom, essa iniciativa pública que você disse demora um tempo para você conseguir. Então, quais seriam a curto prazo essas resoluções? Além disso, você disse que seriam para os empreendedores da cidade. Aquilo que eu falei da lei que gera abatimento em imposto de renda são para empresas de lucro real. Lucro presumido, você não tem abatimento em imposto de renda. Eu digo isso porque trabalho com essa parte também. Eu não trabalho só como telefonista. Bom, então eu queria saber qual seria a forma a curto prazo de conseguir não mexer no bolso do social. A própria utilidade pública, ela já vai dar esse adendo para que a gente possa já ter essa receita para a associação, para que a gente possa ter esses incentivos fiscais, para que a associação possa receber essa receita e ter essa geração de receita e renda para ela poder aumentar o seu fluxo de dinheiro na associação. E só pode ter toda essa dedução de imposto de renda se tiver o certificado e essa imunidade tributária tem que ser reconhecida, né, através do poder público. Tá ok, obrigado, Thaís. Candidato Celso, agora responde o Rogério. Ô Celso, qual a principal fonte que você vai ter para custear tudo isso, de fonte, de receita e de custo para a associação? A grande fonte é bem clara, né? Somos nós associados. Temos projetos, como eu falei na primeira pergunta lá, sobre a mensalidade, que dá valor para que a sociedade pague em dia. Dentro disso, nosso campo vai ter bem restrito dos associados, vai ter os associados realmente ligados, e vai ter a despesa relacionada àqueles associados que estão realmente em dia. Porque a partir do momento que eu tenho, vamos lá, trabalhando com número alto, não é esse o número, tá? Temos hoje 730 associados. Só para, em termos de porcentagem, ficar um pouquinho mais fácil. Tenho 1.000 associados. Se eu tenho 500 que pagam, automaticamente eu estou arrecadando de 500 para 1.000 pessoas. Então, matematicamente, já estou em débito. Então, valorizando o associado que está pagando em dia dentro dos seus valores e fazendo com que o associado tenha sempre sua mensalidade em dia, eu irei arrecadar mais de acordo com o associado que eu tenho. Então, dentro disso, a própria arrecadação vai estar progredindo. E é bem claro que eu estaria sendo muito ignorante falando que hoje nós não precisamos da prefeitura e vamos cuidar dela. Tem que vincular, ficar mais próximo da prefeitura sim, tentar mais contato com ela e mostrar através de como pode, digamos que, agradecer esse serviço prestado por ela, através dos serviços sociais. Então, a partir do momento que nós participarmos mais socialmente dentro de projetos como a DEM, que agora estamos chegando no verão, vai precisar novamente, então, dentro como associado, eu consegui chegar lá. Ô Celso, você volta o que a associação é hoje. Associação e poder público, então você concorda com isso, né? Que a única fonte que você tem é essa daí. Eu acredito que sim, mas podemos mais, com parcerias, com projeto, para que possa alavancar os custos que a
A EP tem, mas nunca perdendo o seu vínculo junto ao poder público, que é o que mantém hoje esse preço de mensalidade que tem dos associados. Lembrando vocês que todos os ônibus fretados da Breda, os micro-ônibus e as vans não suportam nem 40% do que é pago e nem os ônibus 60%. Então sempre depende do poder público para poder fazer essa balança, para poder manter os ônibus que são fretados hoje e pagos pela associação. Eu vou lembrar da sua pergunta. Você falou para mim qual era a grande arrecadação. Foi isso que você me perguntou. Qual era a grande? É bem claro que são os associados. Bom, agora, a partir disso, com certeza, projetos sobre verbas federais, que todas as três chapas têm. Não vou ficar dando de política aqui, fazendo promessa. Agora, isso é para amanhã? É para janeiro? As três chapas sabem que não. Vai ser durante os 2 anos de gestão? Pode ser que sim, mas provavelmente não. Assim, vamos tentar, vamos trabalhar para isso? Vamos sim. Mas lembrando, sua pergunta foi, qual é a grande fonte de renda para a EP? A grande fonte de renda é quem? Seus associados e o poder público hoje. E é bem claro isso. Seria demagogo se eu falasse uma coisa diferente disso. Até porque eu não sou político, né? Como disse, sou associado desde 2005 e durante todo esse tempo passei por várias gestões. E todas elas foi bem claro qual foi o momento que ela acertou as contas. Eu cheguei um momento lá que a EP chegou a estar devendo 200 mil reais para a Breda. A Breda ia cortar a verba, já ia cortar os ônibus, não ia ter mais acesso nenhum. Foi quando teve um episódio que aconteceu na época, inclusive eu fiz parte de um dos presidentes. Pode concluir. Pode concluir sua resposta. Um ano no qual o presidente da época descobriu algumas irregularidades. Eu fiz parte de um grupo no qual nós convocamos a assembleia, expomos para todos os associados, tinha muito mais que tinha aqui hoje, por acaso. Foi no ginásio esporte, aquela parte lá, quem conhece, estava totalmente cheia, no qual os associados indagaram, no qual o presidente pediu a renúncia. Agora a candidata Thaís inicia o tema transportes, perguntando para o candidato Celso. Thaís, 1 minuto para a pergunta. Celso, uma proposta que foi exposta nos ônibus foi do itinerário duplo. O que eu entendi, o que muitas pessoas entenderam, é que esse itinerário funcionaria assim. 2 carros fariam o mesmo caminho, tanto indo quanto volta, principalmente na volta, abrangendo, por exemplo, todos os bairros. Você não acha que isso geraria uma falta de demanda para certos bairros e acumularia muitos itinerários dentro de poucos ônibus que nós temos? Vocês tiveram a interpretação errada. O nome do projeto era itinerário emergencial. Ou seja, o nome já fala, né? São para emergências. Em nenhum momento vai colocar um ônibus com o mesmo itinerário do outro. Não é. Dentro das emergências, o que acontece hoje? Muitas vezes o carro 2 quebrou. O associado lá do ponto está com o bracinho cruzado lá esperando o 2. Ou melhor ainda, ele está dentro do ônibus, o carro quebrou e dentro do bairro dele ele não sabe para onde ele vai ir. Ele não sabe qual carro ele vai pegar. Qual foi o planejamento dentro do itinerário emergencial? Deixar os associados informados sobre o que ele vai fazer caso quebre aquele ônibus. Aí hoje já existe ônibus que fazem para a Anchieta, ônibus que fazem no Luciano de Bono. Então esse itinerário hoje já existe. Dentro disso vai ser emergencial, dentro dos problemas. Dentro dos problemas que vai ocorrendo no seu dia a dia. O ônibus quebrou, a prefeitura não autorizou, o Breda chegou atrasado. Então a intenção é deixar o associado informado. Por isso que o nome é itinerário emergencial. Então vai ter o seu fluxo normalmente e dentro das emergências nós vamos utilizar ele, deixando o associado informado. Hoje já não funciona assim, os associados são remanejados conforme a necessidade. Por exemplo, o carro 8 e o carro 12 fazem praticamente o mesmo itinerário. Então, quando um quebra, teoricamente eles vão para o mesmo. Não teria de ter uma proposta assim. Nesse caso, essas propostas não seriam um pouco sem inovação? Eu não entendo como sem inovação. Eu entendo como melhoria. Tem coisas que são boas, o que eu posso fazer? Eu posso melhorar. Uma coisa que assim, ela existe
Não é porque não é da minha chapa que eu vou deixar de existir, como vamos dizer assim que eu seja eleito. Se eu ver que o projeto seu seja muito bom, eu vou usar sim, porque eu quero melhor para a associação. Então, dentro disso, ele existe, só que dentro de um pequeno problema. Os associados não são informados. Quebra, o coordenador vai lá e fala, pessoal, vamos descer, 5 pega o 2, 5 pega o 7, 3 pega o 10, beleza? Agora, quem são esses 5, quem é o 7, quem são os 3 para pegar cada um? Então, a intenção é que cada um fique informado, que dentro da emergência ele saiba o que esteja acontecendo. Então, dentro do que já existe sim, vamos fazer melhorias e deixando o associado informado. Então, o que é bom tem que ser usado sim, o que é bom tem que ser copiado sim, em todo momento, porque eu não tenho que pensar como o Celso, não tenho que ter esse ego estufado e não achar no meu que é bom para a associação. E deixa bem claro, eu vou achar de bom, caso eleito, não sabemos ainda como vai ser, eu vou copiar sim, o que for de bom dá 1, o que for de bom dá 2 também. Porque hoje, sinceramente, o pessoal antigo era muito fácil descobrir as coisas. Era muito fácil descobrir as coisas, porque nada existia, mas hoje que existe eu posso estar usufruindo a todo momento. Celso, agora pergunta para o candidato Ângelo, ainda continuando no tema transportes. Ângelo, o nosso candidato a diretor de esporte, Marcelo Tawal, ouviu em um dia de campanha da sua chapa, no carro 2, uma proposta de compra de ônibus para a associação. Como será feito? Essa proposta de compra foi exemplo. Não foi o que vai ser feito ou não. A nossa preocupação maior é com o associado. Todo mundo fala o que quer, ouve o que quer e passa o que quer, vomita o que quer. Então tem que ser verídico aquilo que a gente comenta. Quando eu trouxe essa responsabilidade de ser candidato a presidente da EBA, eu falei para o meu grupo, pessoal, a gente vai falar a verdade e não comentar nada que não seja verdade. E verdade está fora do grupo. Então, não acredito que alguém falou isso no ônibus. Você mesmo no início acabou de falar que usou como exemplo. Então, a partir do momento que eu tenho um carro com 46 associados do fundo e para o início, dá para pegar isso, né? Então foi dito. Agora você respondeu que não existe. Sem problema, mas que foi dito, foi. Você mesmo indagou no início. Então foi falado isso, se alguém falou, claro também, né? Como exemplo de imunidade tributária, só isso. Como poderia isso acontecer se nós tivéssemos imunidade tributária e dentro desse contexto ter isenção fiscal para que possa ter um dia condições de comprar o ônibus para ser usado até no esporte. Isso seria como um exemplo, não seria feito isso. Até porque a nossa intenção maior são os ônibus para levar os associados para estudar. Finalizou? Agora o candidato Ângelo pergunta para a candidata Thaís, fechando o tema transportes. Thaís, o modelo de vocês de itinerário de transporte acrescentaria muitos ônibus. Te pergunto, de onde viria tantos ônibus para atender os associados? Hoje nós trabalhamos de 10 a 12 ônibus por noite, né? Na questão da noite para Santos. Esses 10 a 12 ônibus porque às vezes tem uns que vêm e alguns que não. Bom, nós não estamos trabalhando com mais ônibus, nós fizemos na medida que nós já temos. Como funcionaria? Nós estudamos para separar os grupos, né? Por exemplo, nós não deixaríamos de deixar o associado no Minas, ou no Costão, ou em qualquer lugar. A gente uniria isso de uma maneira que não precisasse de um ônibus para cada um, entendeu? Eu sei que isso não acontece hoje, tem ônibus que faz vários itinerários. O que nós faríamos é dividir de uma maneira melhor, entendeu? Separar de uma maneira que os associados cheguem mais rápido em casa. Por exemplo, a questão do Caraguaba, pessoal, mais um ônibus que fosse pela rodovia. Nós estudamos isso. Por exemplo, a questão do itinerário que nós falamos no Josedi e no Oasis, tem um levantamento da quantidade de associados que desceriam lá. Esses associados poderiam ser tirados daqueles carros que vão direto pela Padrancheta, por exemplo, entendeu?
que aconteceria? Não mudaria a quantidade de ônibus, mudaria os itinerários, entendeu? Para abranger aquela necessidade do associado. Thaís, volta a pergunta. De onde viria tantos ônibus para atender essa necessidade se o semestre que passou foi tirado 2 ônibus da prefeitura? Depois, segundo semestre, mais um ônibus. Por responsabilidade da diretoria do presidente, foi tirado o carro 3 para poder manter a mensalidade que vocês hoje têm de R$180. Qual que é o trabalho de vocês quanto a isso no transporte? Porque os ônibus são limitados. A vontade seria de atender todos, em todos os bairros, em todos os lugares, mas a realidade não é essa. Como eu disse, a gente não mudaria a quantidade de ônibus. O que foi estudado é com a quantidade de ônibus atual. Nós não acrescentaríamos itinerários em ônibus que viriam a mais. Esses itinerários seriam mudados, entendeu? Hoje, como eu disse antes, temos 2 ônibus fazendo praticamente o mesmo itinerário, indo pela Luciano de Bona e depois para o Caraguaba. Esse itinerário é desnecessário. Você poderia juntar as pessoas do Luciano de Bona em um, para eles chegarem mais cedo em casa, e o pessoal do Caraguaba ir em outro, direto pela rodovia, entendeu? Eles também chegariam mais cedo em casa. Essas seriam as vantagens. Nós não estaríamos criando mais ônibus, nós estaríamos modificando os itinerários conforme a necessidade dos associados. Ok. Agora o candidato Ângelo inicia o tema social. Para quem será a pergunta, Ângelo? A Thaís mesmo. Para a Thaís mesmo? Para a Thaís. Um minuto para a pergunta. Thaís, social, sociocultural, você teria para a associação e para os associados em termos solidários e em termos de receita para a associação? Nós temos vários projetos. Um é até em relação à doação de sangue com abatimentos na mensalidade dos associados. Isso tem que ser estudado um pouco melhor, mas funcionaria sim. Um projeto que a gente sempre visa é o ARC Social, aquele que eu expliquei sobre as palestras e que viria verbas para a associação. Além disso, nós podemos promover eventos, porque eventos são relacionados ao social também, assim, social para os associados mesmo, né, que eu digo, não só para a população, mas para dentro da associação. Esses eventos atraem marketing, propaganda de empresas. Assim, nós conseguiríamos verbas. Uma das nossas ideias foi, por exemplo, a Maratona App, que ocorreria na Avenida Maricovas, que é a da praia. Essa maratona seria patrocinada por empresas. Nós já corremos atrás de empresas que gostaram da ideia. Isso é um evento social, por isso envolveria a cidade inteira, não só os associados, entendeu? Além disso, não deixar de fazer aquilo que a EP já vem fazendo durante os anos, que é auxiliar as crianças lá dos institutos, né, que nós temos, e além das peças para Natal, essas coisas que a gente já realiza. É isso. Então, diante de todo mundo, você concorda que nós temos feito um trabalho bonito junto aos nossos munícipes da cidade, né? Dá para melhorar, dá para acrescentar, eu diria. Não, eu falei que eu não deixaria de fazer os que já foram feitos, mas poderíamos fazer outros também. Ok. Thaís, agora a pergunta para o candidato Celso, no tema social. Celso, eu vi nos informativos da sua chapa a parceria com universidades. Essas parcerias eu vejo em âmbito social, isso que seria voltado aos associados, eu imagino. Como funcionariam essas parcerias? Não deixa de ser social.
primeiramente financeira, mas não deixa de ser. Da seguinte maneira, pela experiência, novamente, isso me ajuda muito, acho que durante todas as propostas, pelas conversas no grupo, assim, quando fiz a faculdade de registro, era totalmente diferente de hoje. Hoje temos uma van lá com 16 pessoas. Quando fiz, eram 3 ônibus com 46 lugares, então assim, eram muito mais pessoas. Existia uma parceria entre a EP e a faculdade, no qual tinha 2 formas, né? No início era uma, depois eles mudaram. A primeira delas, qual era? Eles disponibilizaram, a gente criou uma lista do total de associados que faziam faculdade lá. Na época, colocando lá 40, 80, 120, 138 aproximadamente associados. Eles disponibilizaram uma porcentagem da mensalidade para a EP. Primeiramente era isso. Aí depois, uma segunda conversa, ele veio disponibilizar para a EP o valor, o que ele fez? Aí vira social. Aí eles pegavam e davam aquele valor como desconto na mensalidade, no qual boa parte dos associados, ou seja, todos os associados, tinham desconto na sua mensalidade. Porque se ele tinha R$20 de desconto lá, na EP, ele, teoricamente, tinha um valor maior. Então esse é o planejamento. Isso já foi estudado, já foi apresentado para alguma universidade? Eu digo assim, em relação à assessoração atual, entendeu? Essa até a questão de registro que você está falando, deu uma diminuída na quantidade de associados para registro, até porque abriu a mesma faculdade aqui em Peruíbe, né? Mas essa questão já foi apresentada para alguma universidade? Já tem um embasamento? Antes de falar sobre embasamento, assim, eu estou como professor, né? Sou professor de ensino fundamental e médio. Não diminuiu por causa da faculdade aqui, até porque aqui não tem curso de licenciatura. Lá em registro, a grande procura é licenciatura. Na minha época, por exemplo, tinha de período 10 pessoas que faziam matemática. Alguém conhece alguém que faz matemática hoje? Não tem. Ou seja, hoje os alunos não são interessados em ser professores, isso que na mídia a todo momento, em ser advogado, em ser engenheiro e assim por diante. Existe uma conversa assim, já conversamos com algumas faculdades, entre elas a Unimonte e a Unisanta, existe um início de conversa. Eu perguntei se existiria um interesse. Existe um interesse, mas acontece, para ser afirmado e falar claramente, assim como você procurou com os outros, a gente precisa estar com o poder na mão, né? Mas existe uma conversa iniciada assim. Ok. Agora o candidato Celso fecha o tema social perguntando para o Ângelo. Celso. Uma das propostas colocadas pela chapa é a oficina da EP, onde é prometido disponibilizar aos associados computadores, chats, cursos de inglês, música, reforço de matérias da faculdade, entre outras coisas. Algumas dessas promessas, inclusive, já vêm da eleição anterior pela atual administração, da qual sua chapa é remanescente. Mas tais promessas não foram implantadas. Por que você acha que agora dará certo? Como é engraçado as coisas, né, Celso? As pessoas que estão no seu grupo e no grupo da Thaís é o que pertence hoje à atual gestão. Fiz um trabalho social que é o Sopão Solidário, 10 horas da manhã cortando cenoura, não tinha ninguém, dos seus representantes e do representante dela, e fazem parte da gestão de hoje. A mudança que eu carrego junto com o nosso grupo é isso, a responsabilidade social que nós temos que ter junto da associação, trazer isso para dentro da gente. Não é porque eu sou de uma chapa, porque eu sou de outra chapa, ou porque eu não sou amigo de um, sou amigo de outro, que eu não vou fazer aquilo, porque a associação somos nós. E tudo isso para poder acontecer, tem que ter união, tem que ter todo mundo colaborando, porque a associação depende de todos nós. Por isso que eu digo, juntos somos mais fortes. E essa oficina, eu acredito e tenho certeza que vai acontecer, porque eu só falo e prometo aquilo que eu possa cumprir. Minha mãe de 84 anos, ela fala até hoje, nunca perde, fala na verdade, mas nunca ganha da mentira. Isso eu carrego até hoje. Ela tem 84 anos, então eu tenho certeza. Podem me cobrar como Ângelo Miranda dos Santos, morador de Peruíbe há 43 anos, que isso vai ser cumprido, porque são propostas viáveis do lado social, que são uma das partes que eu mais gosto e estudo sobre ela todos os dias. Sobre a oficina, teremos computadores onde vamos chegar junto ao poder público para poder ter esses computadores, essas impressoras. Biblioteca digital fazendo um convênio com uma dessas Saraiva ou com uma dessas editoras, e a física que eu denominei como biblioteca solidária. O que seria isso? Hoje nós
temos dentro da EP de 30% a 40% dos associados que são bolsistas. ProUni, Conatec, SISU e SISUTEC começam o curso estudando em Santos, mal conseguindo pagar a associação. Então jamais teriam condições de comprar o quê? Um livro. O que seria essa biblioteca solidária? O associado termina o seu curso ou acaba o seu ano letivo, entrega esse livro para doação para a associação, para quando começar aquele associado que não tem condições de comprar o livro, ir lá na biblioteca solidária e pegar esse livro. E dentro das ações que nós temos de ação solidária, denominei em três artigos: a EP em ação, a EP solidária e a EP em bairro. O que seria essa EP em ação? A EP em ação seria nós, junto do poder público, cada vez mais incomodando o poder público para poder ter o retorno dos ônibus que hoje nós temos como disseminação de baixo custo para poder ajudar a gente, para poder continuar mantendo essa mensalidade. Seria isso, nós atender as necessidades na ação da EP em ação, que seria o quê? Nós atender a vigilância sanitária na dengue, no combate à dengue, na limpeza das praias. A EP solidária seria o quê? Nós ajudar as pessoas que têm... Por favor, pode concluir. E a vontade nossa é atender todas essas necessidades, com todos colaborando, não os chapadores, mas todos. Assim, eu detesto denegrir o nome da EP, por isso em nenhum momento eu critiquei a tua administração durante a campanha, nem durante a pergunta. Em nenhum momento também questionei o seu projeto, ser bom ou ruim. Meu ver até é muito bom, mas a minha pergunta foi: por que você acha que agora dará certo? Em nenhum momento você me respondeu. E já aproveitando a réplica, você me quer saber por que hoje dará certo e como será o mecanismo para subsidiar a implementação desse projeto, seja de material financeiro, humano e físico. O projeto é muito bom, nenhuma crítica, só quero saber como ele vai funcionar. Com a participação dos associados, porque pode entrar qualquer candidato a presidente, você, a Thaís. Se não tiver o comprometimento dos associados, nada se pode, nada se faz. Isso é na nossa vida, Celso. Nós podemos ter vontade, ter desejo de querer fazer algo, mas se não tiver a participação das pessoas, que no caso são os associados, não acontece. Ok. Celso, inicia agora o tempo de imprensa. Para quem vai a pergunta, Celso? Para quem vai a pergunta? Na minha pergunta, primeiro eu fiz para a chapa 1. Sua primeira você fez para Thaís, né? Então, agora você segunda pergunta. Correndo a divisão, agora você vai para o André. Tá ok. 1 minuto. Como representante da situação, por que você acha que hoje a comunicação da EP para os associados é falha? E como se espera melhorar isso? Que pode toda hora bater nessa tecla que eu sou da situação. Se temos pessoas que estão na gestão atual, que são coordenadores, e está no seu grupo, está no grupo da Thaís. Se isso está acontecendo ou não está acontecendo, será que é falha da diretoria, da atual gestão? Ou eu estou fazendo parte dela? Eu posso dizer que essa chapa foi nós que montamos. Paulinho, ninguém deles tem pitaco nenhum. Até porque eu tenho 43 anos e respondo pelos meus atos e pelo aquilo que eu tenho vontade de fazer, junto ao pessoal que está junto comigo. O trabalho que o PEC tem feito um trabalho ótimo, por isso que ele está junto com a gente. Algumas coisas precisam ser melhoradas, porque a melhoria é sempre contínua, a gente nunca chega no ápice de melhora, porque a gente sempre está melhorando em nossa vida, e assim é nos nossos projetos. Na imprensa, alguns projetos serão enfrentados a Rádio AEP, Momento AEP, Boletim da AEP, digital e físico. O físico será aquela participação dos associados no boletim, cada um editando por mês o seu curso, as suas vontades ou a melhoria para a EP. E a mala direta, que será implementada via SMS, pessoas que não têm o 3G ou não têm pacote de dados, será um facilitador para recebimento de mensagem. E as redes sociais, que no caso é o Facebook e no caso o site oficial da EP. Primeiro eu vou elogiar o Paulinho, porque durante a campanha das 3 chapas, a todo momento ele foi justo, atendeu o canal corretamente. Mas como amigo particular, e lá em março eu conversei com ele, você é o candidato à situação sim.
Você é apoiado pelo Paulinho? Sim. Em nenhum momento eu falei que ele montou a sua chapa. E eu tenho certeza que não, porque eu conheço o Paulinho. Mas ele apenas apoia a chapa como associado que ele é, esquecendo o presidente. Como presidente ele é muito justo, mas como associado que ele apoia a chapa 2. Bom, aí a pergunta foi, como você espera melhorar? Depois você respondeu, fui muito grato, mas em nenhum momento questionei sobre a sua integridade ou o Paulinho ter participado da sua chapa. E sim um apoio. E reforço, você é da situação, sim, porque é claramente o que o Paulinho faz. É engraçado, né? Afirmar uma coisa que nem eu sei. Gente, vamos ser maduros, vamos ter responsabilidade nas coisas que a gente fala. A gente está lidando pessoas com sonho, e sonho não se brinca. Eu sei do que eu estou falando, tenho convicção do que eu estou dizendo, que a chapa 2 não tem nada a ver com a atual gestão. Pelo amor de Deus. Concluiu? Agora, Ângela, permanece, faz a pergunta do tema imprensa para o Thaís. Um minuto para a pergunta. Thaís, está acabando. Thaís, quais propostas, projetos da sua chapa 1 tem para a imprensa em termos de melhoria e comunicação aos associados? Eu imagino que você já tem uma ideia, visto que as suas são bem parecidas com as nossas, né? Nós divulgamos há um tempo nosso plano de gestão, contendo nossas propostas para comunicação e imprensa. Nós temos hoje na chapa, como diretor de imprensa, o Diego Palma Pendon. Ele já escreve para o Repórter Regional e para o Jornal BNTV, que são jornais locais. Viu? São jornais locais que ele escreve. Ele escreve, inclusive, sobre esportes da época. Nosso diretor de imprensa se comprometerá a atualizar temporariamente o site da EPE, que hoje não é tão atualizado assim. Uma das últimas notícias que a gente teve foi de 2014, que foram os editais das inscrições. Além disso, o aplicativo AEP, que servirá para a comunicação dos associados, para que eles vejam onde estão os carros, o fluxo dos carros. A parte que a gente falou do mundo mídia, que é a junção TV, que é aquele momento AEP que nós temos na TV Litoral, a Rádio Onda Brasil, que está apoiando a nossa chapa, o site e o jornal, que já temos acesso. Então, a nossa proposta é que periodicamente os associados sejam informados de eventos realizados na EPE, pela EPE, e não só pela EPE, mas os eventos que envolvam os estudantes que ocorrem na cidade. Ô Thaís, contrapondo o que você falou em termos de comunicação, tem um projeto de um que faz parte da sua chapa, que ele já tem esse projeto desde o ano passado. Será que precisa, gente, alguém ter um cargo para poder dar esse projeto para a associação, se nós somos associados? Será que nós precisamos ter algum benefício para poder passar aquilo para os associados, gente? É brincadeira, né? Se você tem um projeto que você está dentro da associação, que você pertence, mas você não tem cargo, mas você tem um coração bom, passa esse projeto para a associação, porque a associação somos todos nós. Concordo plenamente com você, Ângelo. Afinal, 5 dos integrantes da sua chapa são da atual diretoria ou coordenação. E com propostas tão inovadoras, eu não vejo por que não aconteceu antes. Mas quanto aos projetos que você está falando, que eu não sei qual é, já que você não citou, por exemplo, do site, que era a atualização do site com login e senha, que foi protocolado sim por um dos nossos membros, o Yuri, não ocorreu
ocorreu até então, foi dito que não teriam meios, verbas para que isso ocorresse, entendeu? Hoje eles colocaram alguns dos requisitos que eles tinham mostrado no projeto. Enfim, não estamos deixando de mostrar os projetos para a associação. Você sabe disso porque nós já mostramos como você sendo membro da coordenação. E os outros membros que fazem parte da sua chapa, que são da direção, sabem que nós entregamos os projetos sim. Infelizmente não foram executados, independente do motivo, não vou criticar, não foram executados, então a gente quer executar quando entrar. Ok. Agora a Thaís finaliza o tema imprensa perguntando para o candidato Celso. Celso, hoje em dia, informação é tudo. E como eu disse, o site, por exemplo, da AEB vive desatualizado. As atualizações que nós temos mais são no Facebook. Mesmo assim, o que a gente vê muito é foto jogada e sem descrição. Por exemplo, a foto dos participantes dos jogos não tinha o nome dos participantes, não tinha quem ganhou, quem perdeu, não explicava nada, entendeu? Como funcionará essa questão de atualização das páginas oficiais e de outros meios de imprensa da AEB na sua gestão? Uma coisa que eu dou muito valor, não tenho ideia o quanto. A primeira coisa, quando eu comecei a montar a chapa, eu não escolhi meu vice-presidente. Eu montei a minha equipe de comunicação, no qual o Thiago, no começo, pode ainda no futuro cargo, faz parte da equipe de comunicação, montei a equipe junto com o diretor e mais 2 pessoas, no qual dois deles fazem jornalismo e um deles faz relação pública. Em cima disso, com profissionais, a intenção não é só no Facebook, não é só no site oficial, e com certeza com profissionais que estudam isso, estão se aprimorando e com certeza vai servir como experiência e vai poder colocar no currículo deles lá na frente, quando tiverem formados, e claro que foi por causa disso que eles aceitaram a minha proposta. Também temos um projeto de montar uma revista com edição mensal, no qual nós já temos os patrocinadores, que vai cercar todos os projetos. Dentro dela, vamos fazer tudo o que nós falamos aqui hoje, colocar os balancetes, colocar as informações do campeonato, dúvidas sobre os itinerários, vamos colocar todas as informações lá, no qual o projeto que ela seja mensal, com todas as informações e respectivo cada mês, com as festas e todos os outros projetos nossos, que vai estar para ocorrer caso chegamos ao pleito. Ok. Acho legal também a parte da informação, que todos concordamos, né? Eu imagino. E gostei muito até dessa ideia da revista. E vou perguntar para ti assim, como funcionará? De que período será atualizadas as informações do site da EPA? Visto que hoje ele é um boletim oficial, né? Hoje ele precisa de algumas atualizações. Como funcionará? Será mexido? Cada informação tem o seu tempo, né? O balancete já fala que é mensal, então por mês ele vai estar aparecendo. Mas eu planejo fazer que nem nós estamos fazendo agora, nossas fanpages lá referente a cada página. Vai cada um estar fazendo, alguns mais, outros um pouquinho menos. Mas a intenção sim, e dentro das informações, se tiver necessidade de ser diário, será feito diário. Se tiver necessidade de ser semanal, vai ser semanal. Mas sempre dentro da sua necessidade, está melhorando e deixando acima de tudo o associado informado. Até vou usar erroneamente o nome do Paulinho, elogiei muito a gestão dele em muitas coisas, eu conversei com ele. O Paulinho, o único erro foi a comunicação, faltou um pouquinho. Então nisso eu acho que quem entra agora tem que melhorar, porque as coisas melhoraram muito. Vocês não têm ideia como era a época 10 anos atrás. O pessoal reclama hoje, mas não faz ideia como era, melhorou muito. Mas a comunicação com certeza é algo que nós vamos progredir e bastante nessa gestão. Ok. Agora, Thaís, iniciando essa pergunta sobre esportes, iniciando um novo tema. Celso mesmo? Então, Celso. Ok, minuto para a pergunta. Hoje nós temos como foco da época, para não dizer que é o único realizado, futsal masculino. Vocês pretendem trazer inovações ou continuará no mesmo sentido, apenas o futsal masculino? Você acabou de falar do meu hobby, da minha doença, que é o esporte.
Quem me conhece sabe o quanto eu sou competitivo e quanto eu gosto de participar de competições. Em âmbito municipal e até fora da cidade eu participo. Então já sabe quanto eu sou doente. Quem me conhece sabe por si só. Pensando nisso, primeira coisa que eu pensei, eu preciso de um educador físico para fazer isso. Meu primeiro ponto. Porque um cara que está estudando educação física vai ser a melhor pessoa para me dar orientação. Que a pessoa vai poder assumir e tomar responsabilidade sobre isso. Pensamos sim em várias coisas. Tem pessoas que estão apoiando a nossa chapa, que procurou. O Lucas é um deles, através de corrida, como vocês falaram, mostrou um projetinho dele muito bom. Através de futebol, vôlei, procurando os meninos, que é muito fácil. Hoje, na verdade, o campeonato de futsal tem uma organização muito boa. O Paulinho tomando frente de boa parte dela. E o que acontece? Além de estar participando muito bem, as meninas precisam de um incentivo para participar. Até existiu durante a gestão, só que por falta da procura delas, acabou deixando de existir. Mas só que vamos procurar um incentivo sim, através de futebol, futsal, vôlei, atletismo, todas as modalidades que forem necessárias, vamos oferecer e tentar incentivar. Aí a procura do associado, participando, com certeza vai progredir muito. Ainda em relação ao ao esporte, com esses eventos esportivos que você pretende realizar, já que serão além do futsal, né, da Copa outras modalidades, você pretende trazer fundos para a EP com eles? Eu sei que entraria em financeiro, mas com o auxílio do esporte, você usaria isso para conseguir fundos? Sobre a parte de esporte eu falo com muita propriedade. Eu atuo como presidente de um clube aqui na cidade, chamado Tropical. Dentro desse clube eu tenho categorias sub-11, sub-15, 17, sub-20, 33 e 40 anos. Temos aproximadamente aí quase 150 pessoas envolvidas. Falando em patrocínio, para estar cobrindo despesas, é bem claro que a crise que estamos vivendo hoje, você não vai conseguir arrecadar fundos para a EP. Mas qual é a intenção? Que o próprio campeonato, as competições ao menos se paguem. Que hoje temos com essa dificuldade, a EP acaba tendo algum gasto. Então a intenção é o quê? Dentro dos fundos, primeiramente que ela se pague. Foi bom que se pagou? A partir disso vamos começar a arrecadar fundos, né? Mas é bem claro, né? Uma receita de 160 mil, se eu arrecadar R$1.000 sobrando, vai ajudar? Vai na despesa de papelaria. Mas assim, não é o intuito. Primeiramente, o intuito do esporte na EP é a interação entre os associados. Então eu vou pensar nisso primeiramente. Aí futuramente, caso tenha como eu falei por propriedade, se a dificuldade que eu tenho para estar colocando, minha esposa de presente, ela sabe o quanto coloca no bolso, o quanto que ela puxa a minha orelha e assim por diante. Agora, Celso, essa mesma pergunta para o candidato Ângelo, ainda no tema de esportes. Como eu disse para a Thaís, a parte do esporte, procurei procurar uma pessoa que estude isso, né, que seja formada. Eu escolhi um cara nada menos, que foi em categoria de base do Santos a partir dos 11 anos, se não me engano, se tornou profissional por ele, jogou 11 anos fora na Albânia, Japão, Grécia, tanto país é esquecido. Pensando nisso, eu pergunto para você, para o cargo de diretor de esportes, você não concorda que o ideal seria uma pessoa que cursa ou já possui experiência no meio de que alguém que só vê o esporte como lazer? Concordo também que para candidato a presidente deveria fazer administração. Você não concorda? Gestão pública. No esporte. Hoje nós temos só o futsal. Vamos aumentar essas modalidades com convênio. E esse grupo dos convênios, os associados que deram essa ideia para o grupo, para a Chapa Verde, que eu achei interessante, que é o convênio num quiosque, que a gente mora na praia, seria interessante nós participar de evento esportivo na praia, que seria o quê? Frescobol, taco, truco, né? E junto com essas modalidades de esporte, a gente poder ter o desconto no consumo do associado que a gente estiver participando. E junto com isso também, que eu achei importante, como é verão, as empresas que mexem com bronzeamento ou filtro solar, tá ali colocando a divulgação da sua marca e trazendo para a gente receita para a associação.
e apoio dos quiosques. Outra coisa também que fui muito empolgado, desde quando começou esses eventos esportivos da EP desde o ano passado, das meninas, das associadas de não participarem. Por isso que nós fizemos um evento na praia, que seria o quê? O evento de vôlei feminino para as meninas participarem de dupla. E também de taco, que as meninas também gostam de jogar, de frescobol. Essa seria uma das modalidades. Intensificar também o campeonato FIFA, que foi muito interessante, e continuar com o projeto que tem hoje também do futsal, que também elevou o nome da EP no jogo e no torneio. Sobre o presidente, é bem claro que eu tenho que ter noção sobre vários âmbitos, né? Eu tenho que conhecer sobre tudo um pouco, porque eu vou governar o país, vou ser presidente na área da educação, na área dos esportes, cultura e assim vai. Mas agradeço por ter concordado comigo que precisa ser do esporte. E essa experiência, como você acha que pode estar influenciando? Com certeza. Toda experiência é válida para aquilo que você tem desejo de fazer. Mas quando isso não acontece ou acontece, você tem limitação, você tenta procurar incentivo junto dos próprios associados a estar colaborando. Porque até então você está desde 2005 e você só vê como esporte e futsal. E eu não. E um ano e 2 anos de AEP eu já vi que precisa aumentar as modalidades, precisamos fazer convênio junto do quiosque para poder ter mais modalidades, para onde as associadas também possam participar do esporte. E ninguém faz nada sozinho, né, gente? Ok. Agora o candidato Ângelo finaliza o tema esportes para o candidato Thaís. Thaís, seu grupo, o que ele tem de projeto para que possa aumentar o esporte junto da associação? Bom, nosso diretor de esportes é o Olavo Expedito. Ele não cursa educação física, mas ele já faz parte do grupo de futebol, né, do futsal, que ocorre hoje. Então ele já tem essa experiência lá. Além de ele já ter jogado basquete, ter participado de outras atividades fora o futsal e fora a EP. O Olavo, junto com a chapa, pensou em diversas modalidades. Só que assim, para elas ocorrerem, teria de ser de ter demanda. Não adianta você divulgar um esporte e não ter demanda. Então, para isso, nós passaríamos, por exemplo, perguntando nos ônibus se quem é que está interessado num jogo, por exemplo, de vôlei. Veríamos essa demanda e junto com esses jogos que nós realizássemos, independente da modalidade, nós veríamos se conseguiríamos unir, além de só associados, por exemplo, as escolas que temos na cidade, entendeu? Escolas públicas que poderiam, por exemplo, querer participar dessas atividades que a EP proporciona. Ô Thaís, tudo que a gente vai fazer em nome da associação, a gente tem que ter um contraponto, né? Que é ter o benefício e receita, que é o que é o interesse da associação do seu caixa. Você não falou em momento algum como que você conseguiria também, junto desse esporte, também ter receita para poder ter o caixa da associação. Vamos lá. Como esporte, nós pensamos mais na área social, receber em vez de entrada para eventos, por exemplo, alimentos, arrecadação de verbas não, mas de alimentos para a gente poder levar às outras entidades da cidade. A gente gastaria com esses eventos, né, com esses esportes, com essas atividades esportivas? Não, a gente queria ter patrocínio para bancá-las, sem precisar sair dos cofres. Não seria um dinheiro para o ganho da associação, mas para não perder o que a associação tem. O que a gente pensa é na questão de inscrições, não de o associado ir lá assistir. Poucas pessoas sabem, mas o diretor de esportes é também ele quem coordena os eventos. Então, para fundos, a gente pensou em eventos, festas, não a parte ligada ao esporte somente. Ok. Agora o candidato Celso. Um minuto de direito de resposta. Analisando o tema esporte.
Mas ele pediu um direito de resposta, a comissão entendeu. Mas você já finalizou, já. Solicitei direito de resposta por um grande motivo. No finalzinho da sua fala, Ângelo, você disse o seguinte: você falou que eu só via como esporte o futsal. Quem viu um pouquinho antes, viu que eu falei várias outras modalidades, né? Então, o pessoal que seja bem claro. Então, eu não falei apenas futsal. Só isso que eu gostaria de deixar bem claro. Tá ok. Iniciando agora o Conselho Fiscal, o Celso pode se manter na tribuna. O Ângelo pergunta para o Celso o novo tema, Conselho Fiscal. É o último tema, tá? Sei que o pessoal está bem ansioso aí, tá acabando. Então, Ângelo, por favor, um minuto. Celso, vamos lá, vamos chegando no fim. O que você tem para que possa a gente ter divulgação e ter esse acompanhamento do Conselho Fiscal para a melhoria da associação e com os associados? A gente falou como divulgar, né? A gente vai usar, né, através da nossa de imprensa, assim como eu falei durante os outros projetos, informar mensalmente sobre o balancete através da revista, que é o nosso projeto. Agora, como associado, para estar fiscalizando, é bem claro que para esse cargo a gente precisa de material humano e muita boa vontade, e principalmente dedicação. Por isso que eu procurei chamar as pessoas preparadas. Inclusive, esse cargo foi o que eu escolhi por último. Aqui visto o Washington, foi um deles. Durante a campanha, está desde o início de setembro, questionando muito. Me enchendo de perguntas. Tinha momentos que eu ia dormir na volta, o Washington no meu ouvido. Eu ia dormir, virava para o lado, o Washington no meu ouvido, perguntando de novo. Então eu acho interessante a boa vontade dele e o interesse dele acima de tudo. Então, para esse cargo, nada mais é do que pessoas interessadas em querer fiscalizar e ver o melhor para todos. Então, foi em cima disso, material humano e muita boa vontade. E quanto à capacitação técnica desses profissionais que irão ver todo esse trabalho do Conselho Fiscal, do financeiro e do administrativo, como que você vai seguir essa linha e colocar esse pessoal para poder fiscalizar isso? Vamos lá. Primeira coisa, que um bom líder, a primeira coisa que ele tem que saber fazer é delegar, certo? Não sou eu, somos nós. É um grupo muito forte. E cada um deles sabe realmente a sua obrigação. Então, dentro do Conselho Fiscal, que compete a ele a fiscalizar, o próprio nome já fala, ele vai estar procurando todas as informações, deixando todo mundo bem claro sobre as coisas que estão ocorrendo. E é bem claro que o que ele vai fazer é gerir o balancete. Em cima disso, gerir não, né? Ele vai estar fiscalizando, né? Vendo se tem uma irregularidade ou não, e através disso passar para os associados, procurando problemas durante a noite, manhã, registro, é grande, e está passando. Porque se dá uma olhadinha no estatuto, fica bem claro que compete o conselheiro fiscal. Ok. Uma pausa agora de 5 minutos e já entramos no segundo momento, que é a pergunta livre entre os candidatos.